Pai Celeste, sobre todos nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida. O Espiritismo nos traz todos os esclarecimentos que a humanidade necessita a respeito da individualidade do ser. Do porquê estamos, por que nascemos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde vamos, por que vamos e o que será de nós no plano espiritual. Todos aqueles que têm a oportunidade de estudar o Espiritismo têm o conhecimento sobre si mesmo. Em O Livro dos Espíritos consta 1019 questões ou 1019 perguntas com as respectivas respostas falando sobre o porquê do ser aqui na Terra, ou porquê que aqui nós nascemos. De uma forma clara, lógica e objetiva. Mas uma das coisas que muito intriga a humanidade, ao estudar as leis de causa e efeito, a ação e reação sobre o ser, é que quando alcança uma coletividade, as tempestades, os vendavais, os cataclismas de todas as naturezas, nós ficamos um pouco indecisos, um pouco perturbados, porque ali existe mulheres gestantes, criancinhas, velhinhos, jovens e adultos, que são pessoas maravilhosas, que nós as conhecemos como pessoas idôneas dentro lá da lei dos homens e da lei divina. Verdadeiros anjos de consolação da humanidade sofrem também no meio dessas tempestades. Ao estudarmos a lei de causa e efeito, nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos dizendo que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, aquilo que você fizer ao seu semelhante de ruim, lhe acontecerá. Jesus nos dizendo: coloque a sua espada na bainha, porque aquele que usar a espada contra o seu irmão, terá por sua vez, posteriormente, alguém empunhando a espada contra você mesmo, contra ele próximo. Jesus vai um pouco mais além, nos dizendo: sede indulgentes para com as falhas alheias. Mas Jesus não para de nos chamar a atenção para o nosso despertar. Ele disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça a ele somente aquilo que você gostaria que fosse feito para com você. E ao estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que quando uma pessoa rouba a outra, ela se coloca na condição de ser roubada posteriormente, seja na atual encarnação ou em vidas posteriores. Se uma pessoa usa de maldade para com o outro, posteriormente ela sofrerá a maldade que ela plantou. Se uma pessoa desencadeia-se através do vício de qualquer natureza, ele responderá pela parte danificada do seu organismo em uma outra encarnação, ou até mesmo na atual encarnação.
Nós temos visto exemplos corriqueiros, vamos citar, o alcoólatra desencadeia a cirrose hepática. Ao desenvolver a cirrose hepática na sua parte física, ele a desenvolve também no seu perispírito, que é o corpo do seu espírito, que é o elo de ligação, que liga a alma ao corpo. Quando ele deixa o corpo no túmulo, é um ledo engano as pessoas dizerem: ah, graças a Deus descansou. A pessoa, quando está enferma, quando ela foi acidentada, quebrou um braço, quebrou uma perna, danificou todo o seu corpo, ela entra no plano espiritual da forma que ela foi daqui para lá. Toda arrebentada, toda doente. Se ela está com câncer, ela vai entrar no plano espiritual com câncer. O câncer, ele está irradiando na matéria. Mas a origem dele não é a matéria. É a alma. É um desequilíbrio da alma. Uma pessoa que suicida com o veneno. Eu tomei o veneno. O que o veneno vai fazer? Vai corroer as minhas vísceras, ou seja, o meu organismo. Consequentemente, está corroendo também o organismo do meu perispírito. E eu vou para o plano espiritual através da chamada morte. Suicidou, morreu. Né? O corpo vai para o túmulo. Vai entrar em decomposição. E acabou-se ali aquela enfermidade que acompanhava o corpo. Mas aquela que danificou o meu perispírito, acompanhar-me-á para o plano espiritual. Está danificado. Quem, quando comete um erro, eu cometo um erro, quem de vocês querem corrigir o meu erro? Quem de nós queremos corrigir o erro de alguém? Ninguém, não é? Nós podemos querer escondê-lo. Mas se dizer, agora você vai ter que responder pelo erro dele, ele faz, não, mas não foi eu não, foi ele mesmo. Aí nós somos sinceros nessa hora, né? Aí o que acontece? Eu danifiquei o meu organismo com o veneno. Quem tem que corrigir? Eu. Aí eu vou renascer aqui na Terra com uma enfermidade que vai agredir toda aquela parte que foi lesada pelo veneno. Dentre essas enfermidades, que são N enfermidades, uma é o câncer. Aí nós vamos ver a pessoa com câncer generalizado, da garganta até o baixo ventre. Todo danificado. Eu coloco fogo em uma pessoa viva. Ela vai sentir a dor do fogo. Numa próxima encarnação, eu posso ter uma enfermidade que chama fogo selvagem. É uma enfermidade que vai nascendo umas bolinhas cheias de água, e ao estourar aquela bolinha, aquela água escorre na pele, e aonde ela escorre, nascem outras bolinhas cheias de águas, e assim vai ganhando o corpo. Só que aquela água, aquelas bolinhas que formam ali, elas queimam tanto quanto o fogo natural que nós conhecemos. A pessoa fica com o corpo em chagas, ou seja, todo cheio de feridas, mas queimando, como se tivesse alguém com uma chama de fogo debaixo dela. Isso anos e anos a fio. Olha o que Jesus nos disse lá no Jardim das Oliveiras: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O que você fizer para o outro, você vai sofrer. Jesus não disse que nós sofreríamos imediatamente. Ele disse, olha, você vai sofrer. E você não vai sair aqui da terra enquanto você não pagar o último ceitil. Ou seja, enquanto você não corrigir o último erro seu contra o seu semelhante. Em uma existência só, como é que nós vamos corrigir? Não há possibilidade. Porque nós temos visto tantas pessoas que são criminosas deixarem o corpo através da morte sem ter passado pela reparação dos crimes que praticou. Será que Jesus errou então ao dizer
que nós não vamos sair daqui? Não, nós deixamos o corpo no túmulo, mas a nossa alma não sai aqui do planeta Terra. Continua aqui, junto conosco. Porque nós não conseguimos vê-la com o olho nu, a olho nu, nós não conseguimos palpá-la, não conseguimos senti-la fisicamente, nós acreditamos que ela não existe. Ah, morreu, acabou. Mas hoje, graças ao nosso bom Deus, essa história está mudando. Porque quando fala numa alma penada, as pessoas batem na mesa e falam, isola. Essa não quer. Por que está pedindo para isolar? Por que está pedindo, ou faz o nome do Pai ou o sinal da cruz? Porque sabe que ela existe. Porque se soubesse que ela tinha exterminado, que ela tinha acabado, para que fazer isso? Por que nós teríamos medo dela? Ela acabou, então não há motivos para medo. Mas conscientemente ou inconsciente, nós temos consciência plena de que ela existe. É por isso que nós temos um certo receio. É por isso que nós tememos a chamada morte do corpo físico. Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá no plano espiritual. Quem sabe? Mas quer ver como é que a gente vive numa incerteza? Nós não sabemos, nós temos medo de morrer, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, no plano espiritual, não é? E o que é que vai acontecer conosco amanhã, aqui na Terra, enquanto nós estamos vivos? Quem de nós sabemos o que vai acontecer amanhã? É a mesma incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos visto tantas pessoas e conversado com tantas pessoas, daí 10 minutos diz, olha, ela morreu. Ou ela bateu o carro, está toda paralisada. Ou ela está com isso, ou desenvolveu uma enfermidade nela. Qual a diferença que teve? Então não é aquela questão de dizer, não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Não, Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Mas nós tememos aquilo que nós acreditamos que vai nos alcançar de ruim. Não é isso? É uma lógica. Mas vamos ver por um outro prisma, ou seja, por uma outra maneira de ver o que é que nos alcança. Quem concorda com a pena de morte? Uma pessoa maltratou, destruiu dezenas, centenas de famílias. Né? Ela matava, ela queimava, ela estuprava, ela fazia tudo de ruim. Vamos imaginar as coisas mais péssimas que uma pessoa pode fazer de maldade para com o outro. Merece ficar livre? Viver no nosso meio? É bom que morra, não é? E morra rápido. Enquanto mais rápido também a humanidade está livre dela. Não é isso? E quando se fala então na pena de morte, melhor ainda. Se ela for para uma prisão, onde ela vai sofrer muito, nós ficamos um pouco mais aliviados. Não é isso? E quando nós venhamos tomar conhecimento de que ela está próxima de sair, porque ela cumpriu com o seu tempo na prisão, se tiver jeito, nós vamos implorar para que as nossas autoridades revejam as condições dela e continuem com ela na prisão. Não é assim que nós agimos? Com naturalidade. Não é? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não nos disse: sedes indulgentes para com a falta alheia. O que é ser indulgente? Não é não ver a falta. Sim, nós temos o direito e o dever de conhecer os erros das pessoas. Nós não temos o direito de ver com maus olhos, de alimentar desejos de vingança, de desenvolvermos em nós a maldade o suficiente para querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso nós não temos, esse direito. Mas se ele errou, ele necessita e merece as nossas preces e a nossa compreensão para com seu estado de alma. Porque um motivo muito justo o levou a errar. Nós desconhecemos, mas levou.
Nós esquecemos de que ele tem uma mãe, ele tem um pai, esposa, filhos, almas queridas que o amam. E aí nós fazemos os nossos julgamentos. O que acontece com os nossos julgamentos? Nesse momento, nós estamos sós, dirigindo o carro, né, a uma certa velocidade, mas fisicamente, encarnado, só está nós dentro do carro. Ligamos o rádio e vem essa notícia. A gente diz, meu Deus do céu, não, mas merece mesmo. Ao pensar que realmente merece, o que nós desenvolvemos? Nós somos um ser eletromagnético, nós somos energia. O nosso corpo físico também é energia, mas a nossa alma também é uma energia, mesmo que ainda desconhecida dos cientistas, mas é uma energia. Ao pensar, nós criamos ondas vibratórias. O nosso pensamento cria ondas vibratórias. Estas ondas vibratórias encontrar-se-á com outras ondas vibratórias iguais a elas. Eu estou num carro indo daqui para São Paulo e o outro está vindo de São Paulo para cá. Estamos longe de cruzarmos um pelo outro, mas as nossas ondas vibratórias já se encontram, porque estão no mesmo padrão vibratório. E aí elas vão se unindo. E aquele que está lá no Japão, nos Estados Unidos, que tomou conhecimento da mesma situação, que assim pensou, que realmente merece, o pensamento dele une com os nossos. Não importa a distância, não importa a altitude, longitude, não importa nada. O que importa é que são ondas vibratórias e elas vão encontrando-se. Essas ondas vibratórias vão alcançar com um poder que nós desconhecemos aqueles que iniciaram a perseguição ao prisioneiro e que estão mantendo ele trancafiado e que já está estimulando a sociedade contra ele. E aí vai formando aquela onda. Quando chegam a concretizar o ato que levou para a cadeira elétrica, ou para a forca, ou para uma injeção letal, a morte dele foi desejada e praticada por quem? Pelos seus carrascos? Ou pela coletividade da humanidade? Pela coletividade da humanidade. Pela individualidade do ser que formam a sociedade. Que forma um município, que forma um estado, que forma um país ou um planeta. Olha que interessante. Jesus nos diz seres indulgentes para com a falha alheia. E o que nós fomos? Sem conhecê-lo, sem antes nem imaginar que ele existisse, nos tornamos agora um carrasco à distância. E o que acontecerá com aquele que perseguiu e que se tornou carrasco à distância? Por sua vez, será perseguido e tornar-se a presa de outros carrascos, atendendo à lei de causa e efeito. Por que que nós temos visto famílias inteiras serem dizimadas? Por uma enfermidade ou até mesmo pela maldade dos homens? Nós temos visto escolas serem invadidas e dezenas de pessoas serem mortas. Mas nós temos visto as pessoas andando pela rua, fazendo compras, passeando, se divertindo, daí a pouco aparece alguém lá com uma arma e mata 50, 80, 100, 200, 300 pessoas. Nós temos visto os homens bombas, as mulheres bombas, os jovens bombas, que amarram uma dinamite de um grande potencial no corpo e entra no meio da multidão. Enquanto mais gente tiver ao seu redor, melhor é
para que ela detone aquela bomba, ela vai ser a primeira a morrer. Mas ela quer matar o maior número de pessoas. Nós tivemos, no século passado, quando Hiroshima e Nagasaki, duas cidades no Japão, foram dizimadas por bombas. Foi os Estados Unidos que fez isso, né? Vamos mostrar que nós não temos indulgência, vamos apontar o dedo, foi os Estados Unidos, né? Agora nós estamos vendo em regiões do Oriente Médio as pessoas morrendo em massa. Crianças, jovens, adolescentes, mulheres gestantes, adultos, velhinhos, pessoas que não praticaram crime algum. Quem são elas? Hã? Quem são elas? Inocentes? Aos nossos olhos, sim. São inocentes. Mas dentro da lei divina, não. São culpados. Que em vidas passadas agiram produzindo o mal à sociedade de uma forma geral, através do pensamento ou de atos, levando-os a se colocar nessa condição agora para receber aquilo que fez aos outros. Não é tão fácil nos dias atuais, mães e pais, os jovens até nem tanto, os adolescentes até nem tanto, mas acontece no meio deles também, né? Ver uma mocinha que está desencaminhando, ela tem as suas razões, os seus desejos, os seus sentimentos, né? Está desencaminhando, a gente olha e fala, ah lá, aquilo lá é uma biscatinha, ah, é uma putinha, é um gay, é um travesti, aquele lá é ladrão, aquele é um drogado, não é? Os mais velhos são aqueles que mais apontam. Só que quando nós fazemos esse comentário, qual o sentimento que está em nossos corações? É um sentimento bom? De amor para com ele? Não. É um sentimento negativo, de maldade. Tá? Esse sentimento nosso bom, alia com os pensamentos bons, mas esse sentimento de maldade vai se aliar com os pensamentos de maldade. Aí o outro ali viu também. O outro viu também. E o outro falou, e o outro falou, e o outro falou. Esses pensamentos vão unirem-se. Vão formar uma corrente. Vão atingir aquele ser. Mas de quem é os pensamentos que está atingindo aquele ser? Partiu de onde? De nós? Então os pensamentos que está atingindo ele são de quem? Nossos. Se são nossos, nada mais justo do que eles voltarem para nós. E eles vão voltar para nós em forma de quê? De armas contra nós próprios. Porque agora ele saiu daqui, mas ele saiu bem fraquinho. Mas ele fortificou com os outros lá. E ele volta, e eu não estou preparado para recebê-lo da forma que ele está vindo. E a hora que ele volta, eu sinto mal. Aquele mal já é a reação da minha enfermidade espiritual que eu desenvolvi ao criticá-lo, ao maltratá-lo, ao apontar o seu erro, a sua falha, ao denegrir a sua imagem. Mas como o outro participaram comigo, mesmo sem saber que eu existia, os nossos pensamentos se uniram, formou-se um pensamento de uma pequena coletividade, de seres individuais, que terão que responder por isso posteriormente, juntos. Olha tanto que Deus é bom. Ele coloca, nós conhecemos a lei da afinidade, não é? Os afins se aproximam. Então eu tenho essas tendências,
mas cada um de vocês tem também. Não é maravilhoso nós estarmos juntos? Já imaginou se nos colocarmos no meio onde ninguém pensa como nós a respeito do ser humano? Todos o veem como realmente seres bons, e a gente vê eles tudo com defeitos, cheios de falhas. Nós vamos ficar deslocados lá no meio. E Deus, nosso Pai, não quer nos ver deslocados. Então Ele coloca, olha, vai lá, fica ali no meio, no bairro Matão, onde todo mundo pensa igual a você. Mas a hora que vier a tempestade lá no bairro Matão, virá sobre todos que cometeram os erros nas vidas passadas, das anteriores e na atual. Todos que nós falamos, olha lá, mas aquele é gente boa demais, né? Graças a Deus que agora nós já conseguimos vê-lo como gente boa, porque no passado não era. Não há a justiça divina como atingir um anjo, como atingir um puro espírito. Não. A justiça divina não atinge ninguém. As reações das nossas ações é que nos atinge. A justiça divina é amor. E não tem como o amor fazer mal a quem quer que seja. Nós ouvimos tantas pessoas dizerem a justiça divina é amor. A lei divina é amor, mas também é justiça. A justiça que nós entendemos, da forma que os homens a conhecem, não é assim. Ela é uma justiça porque ela diz o seguinte: enquanto você não sair da maldade, você não está na condição de viver na felicidade. Mas nós vamos permanecer sofrendo as reações das nossas ações infelizes. Aquela conversa em dizer, isso aí está sofrendo dizer porque Deus pôs a mão em cima. Mas que Deus é esse? Um Deus de amor e bondade põe a mão em cima e eu fico doente? Não. Não. Deus não põe a mão para nós ficarmos doentes. Eu tomei veneno. Deus me deu veneno? Eu tomei o veneno. Agora eu quero sarar. Eu quero ficar livre. Mas eu não destruí o meu corpo? Não é? Sofri sozinho, não foi? Mas para aí. E a minha mãe? Como ficou o seu coração ao saber que eu me matei? Como ficou do meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus entes queridos, dos meus filhos? Quantos corações eu destruí com o meu ato infeliz? Meu ato de covardia? Por não crer em Deus e por não ter a coragem de enfrentar as dificuldades que eu mesmo amontoei no meu caminho. Agora é justo, depois de eu ter destruído tantos corações, eu sofrer sozinho? Por um crime só? Que pratiquei pelo suicídio? Não, não. Existem 3 condições que nós vamos encontrarmos. Até anotei. A do indivíduo, ou seja, do ser em si mesmo. A do membro de famílias e o de cidadão. Quando nós cometemos uma falha no seio da nossa família, a primeira coisa que nós atingimos somos nós e, consequentemente, os membros da família. Não é isso? Nós temos que reparar posteriormente, dentro da lei de causa e efeito. Você fez, agora você sofre. Você danificou seu organismo? Sim. Então você vai recuperar seu organismo numa próxima existência, passando por uma enfermidade que vai te provocar a dor que você desenvolveu com o veneno. Tudo bem? Legal. Corrigir. Estou livre, não estou? Não. Quantos corações você destruiu? Quantas lágrimas você fez aquelas pessoas verterem pela sua irresponsabilidade? Agora você vai verter todas essas lágrimas
Você vai sofrer por cada um daqueles que você fez sofrer. Essa é a lei. Essa é a lei do nosso Criador. É a lei de amor. Você feriu, você magoou, você fez chorar, agora é a sua vez. Olha como as nossas responsabilidades aqui na Terra é muito maior do que aquela que nós possamos imaginar. Mas tem a do cidadão. A falha como cidadão. Eu posso ser um excelente esposo, posso ser um excelente pai, mas posso ser um péssimo cidadão. Eu não pago os meus impostos, né? Eu fico contrariado ao pagar, porque já se chama imposto, porque é imposto mesmo. Eles impõem sobre nós o valor que eles querem e nós temos que pagar, né? Então eu já vou contrariado para pagar. Aquilo que envolve a sociedade, eu não concordo. Ou aquelas falcatruas que acontecem, eu participo. Quem de nós não beneficiamos quando o nosso estado sorrupia, ou o nosso município? O nosso município desviou uma verba enorme, que era para determinadas coisas, e trouxeram para nós, aqui no nosso bairro. E nós falamos, nossa, graças a Deus, agora está fazendo um benefício que nós esperávamos. Mas de forma ilícita, aquela verba não era para cá. Aquele dinheiro não era aqui. Aquelas pessoas que estão desviando isso vão responsabilizar. Mas nós que estamos recebendo o benefício também vamos responsabilizar. Ah, vai, sem sombra de dúvida. Você está usando o que é de direito seu? Não, mas foi o governo do município que fez. Ele fez, mas porque ele roubou e ele está fazendo, você vai se beneficiar? Hã? Olha onde que nós somos pegos, na nossa ambição, no nosso orgulho, no nosso comodismo, na nossa vaidade. Em tudo é armadilhas para nos pegar. Ah, eu trabalho na empresa tal. Tudo bem, legal, você trabalha lá? É. Como ela se comporta diante do Estado? Como ela se comporta diante do país? Ela paga todos os seus impostos devidos àquilo que foi imposto sobre ela? Ela lhe paga um salário justo? Ela não explora aqueles que dela necessita? Porque se ela explora aqueles que dela necessita, ela fabrica sabão, né? Mas ela coloca o sabão no mercado num preço superior àquele que deveria ser. Ela só nega os impostos. E daquele preço que ela cobrou mais caro do outro, daquele imposto que ela sonegou, ela traz para nós o quê? O nosso salário. E nós ficamos felizes todo dia assim, receber o salário, não é? Nós estamos recebendo o salário que está saindo do suor do outro, e não só do nosso suor. Que está saindo do município, do estado e do país. Porque se aqueles impostos forem pagos da forma devida, os empresários estariam trabalhando certos, né? Não estariam se comprometendo, e se os outros lá errassem, o problema seria o deles. Mas não, agora nós estamos nos beneficiando disso aí. Mas será que isso é justo? Hã? O outro lá roubou, né? E agora, é justo eu sofrer? Ele roubou e foi lá para as áreas necessitadas e distribuiu cesta básica e tudo, e nós aplaudimos. Falou, não, pelo menos uma boa ação ele fez, não é? Hã? No livro Ação e Reação de André Luiz, tem uma condição de que o senhor Antônio Olímpio, ele tinha mais 2 irmãos, e os pais faleceram, ele era o irmão mais velho, casado. Então ele tinha que dividir a herança com os 3 irmãos. O que ele pensou? Se os 2 irmãos meus mais novos morrerem, para quem vai ficar a herança? Para mim. Se ficou para mim, eu posso fazer. Deu um jeitinho de levou os 2 irmãos dele perto de um lago e lá tirou a vida dos 2. Ninguém tomou conhecimento.
nem a esposa tomou conhecimento. Fizeram o sepultamento tranquilo e ele ficou dono de toda a propriedade. Maravilhoso, não é? Ninguém tomou conhecimento. Pronto. Os anos passaram, tá? Ele deixa o corpo no túmulo, a esposa deixa o corpo no túmulo, ele vai sofrer nas mãos desses dois irmãos, e depois de algum tempo, através da misericórdia divina, foi permitido que ela, a esposa, o buscasse e o preparasse para o novo reencarne. Ele reencarnaria, ela reencarnaria. Ela seria novamente a sua esposa. Sabe por que ela pediu para reencarnar e ser a sua esposa? Porque ele tinha que receber como filho os dois irmãos que ele havia matado. Ele nasceria como seu neto. Olha que interessante. A esposa dele, ele e a esposa tiveram um filho, né? O filho, quando eles morreram, toda a herança ficou para o filho. Agora eles viriam como neto deles, viriam como filho do filho. Tá? O filho ia morrer, não ia? Para quem ficaria a herança? As mesmas terras, as mesmas propriedades. Para quem? Ficaria para ele. Ele casaria com a ex-esposa, com a antiga esposa. Quando eles casassem, receberiam os dois irmãos como filhos. Ao deixar o corpo no túmulo, estariam devolvendo definitivamente para os dois irmãos aquilo que era de direito deles diante da lei dos homens no passado. Olha como que Deus é perfeito. Nós não entendemos. Mas alguns dos trabalhadores do plano espiritual perguntaram a ela: você vai submeter a isto, a essa nova reencarnação de ser a esposa dele, sem necessidade alguma? Ela diz: não, tem necessidade sim. Ele diz: não compreendo, você não precisa disso, você é uma alma boa, generosa. Tá? Ela diz: não, eu preciso de reencarnar e ser a esposa dele para ajudar ele a devolver o que é deles, porque enquanto ele tirou deles e trouxe o conforto para dentro do lar, eu me beneficiei desse conforto. Esse conforto, que era a desgraça deles, me beneficiou. Agora eu tenho que voltar e devolver. Olha aí. Quando os nossos patrões roubam e nós beneficiamos, temos que voltar e devolver. A quem é devido. Não adianta, não tem como escaparmos. É da lei. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz com todas as letras: faça para o seu semelhante somente aquilo que você queria que ele fizesse para você. Não tire um centavo dele, porque esse centavo é dele, não é seu. E olha lá, que a hora que você tiver que devolver esse centavo, pode ser que ele seja um pouco exigente. E ele fala: não, agora eu quero com juros e correção monetária. E você não vai devolver um centavo, agora se você vai devolver vários centavos. E a hora que nós chegamos no momento de nós devolvermos ao outro aquilo que é dele, Deus, nosso Pai, nos dá todas as condições para que nós conseguimos angariar aquilo que é do outro, para devolver. Mas de uma forma lícita, ou seja, de uma forma correta, de uma forma honesta. Mas a hora que nós mais estamos precisando, é a hora que nós temos que devolver. Aí é um Deus nos acuda. Eu construí um pequeno império. Agora eu tenho a minha casa boa, tenho o meu carro bom, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Aí Deus diz: ó, agora já deu o valor que você está devendo. Você já juntou tudo. Está o valor certinho, com juros e correção monetária. Vem para cá e deixa isso na mão dele.
Aí a hora que nós somos chamados a atravessar os portais da morte, nós olhamos para trás e falamos, não, mas aquilo lá me pertence. Mas aí não tem jeito mais. Agora vai ficar nas mãos deles. E na maioria das vezes, eles estão tão revoltados por ter sofrido tanto por causa daquilo ali, que eles falam, também não quero essa porcaria hoje mais não. Tá? E esbanja tudo. E ao esbanjarem, a nossa dor multiplica. Ah lá, eu deixei lá e agora eles estão acabando com tudo. Olha como é que é tão perfeita a lei de Deus. Mas não estão acabando não. Apenas estão empurrando para as mãos que é devidas. Nenhuma fortuna, nenhuma moeda está na mão errada. Nada. Nada acontece sem a permissão de Deus, nosso Pai, ou pela vontade de Deus. Não é que Deus é aquele ancião barbudo que está lá em cima dizendo, pega essa moeda e entrega para aquele ali. Tira daquele ali e passa para cá. Pega essa casa, põe para aquele, esse aqui vai ser o filho, você vai fazer isso. Não, não é isso. A lei do amor. É o amor. O amor que rege tudo isso. É sem palavras. É só por sentimentos, por ondas vibratórias que parte dos nossos corações. Nasceu cego, surdo, mudo, paralítico e o que é pior ainda, pobre. E a gente chega lá e fala, meu Deus do céu, como nasce uma criatura assim? O que será dele? Né? Por que nasceu assim? Ah, eu tenho dó, eu tenho pena, eu tenho piedade. Outros dizem, ah, eu não tenho nem coragem de olhar. Gente, é simplesmente uma alma igualzinha a nós, que está numa prisão física pelos crimes praticados que não compete nós sermos quais foram. Ninguém de nós sabemos. Mas muito mal ele praticou. E essas condições que ele está agora, talvez seja um paraíso. Já imaginou se ele estivesse sendo perseguido por dezenas, centenas, milhares de pessoas? Quem vai procurar um criminoso num corpo assim? Ninguém. Vão passar do lado dele e olhar e falar, aquele traste ali, coitado, tem misericórdia dele. E é o seu próprio verdugo de homem. É o seu próprio carrasco de homem que está ali. E eles estão procurando. Vão procurar por outras bandas. É o amor de Deus em ação. Em nos tirando da visão destes seres que nós tanto maltratamos, tanto prejudicamos, e que agora querem fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente acha, ah lá, isso Deus pôs a mão em cima, Deus está castigando. Mas se Deus está nos protegendo, e nós falamos que Deus está castigando, única e exclusivamente porque nós ainda temos um certo receio de conhecermos a lei divina. Porque a lei divina, a lei de Deus, não fala sobre ninguém. Para aquele que está estudando, que está conhecendo, ele chega a uma conclusão de que a lei divina não está falando sobre ninguém. Só fala sobre ele próprio. Não é apontando, essa aqui serve para o fulano, essa serve para o ciclano, para o beltrano. Não. A hora que nós começamos a entender o que é a lei divina, o que é o amor de Deus, a gente diz, meu Deus do céu, o amor de Deus só serve para mim. A lei de Deus só serve para mim, porque o outro assim deverá pensar também. E se a lei de Deus me alcança, consequentemente vai alcançar o outro. Se o amor de Deus é para mim, com certeza será também para o outro. E nós temos até um axioma, né, que diz que Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que faz chover sobre os justos e os injustos. No planeta de prova e expiação, quem são os justos? E quem são os injustos? Se nós cometemos os nossos crimes
através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, na nossa individualidade, formando assim um crime coletivo. Quem é o justo? Quem são os justos? Quem são os injustos? Se nos encontramos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos devedores. Porque muito mal praticamos, diretamente ou indiretamente, individualmente ou coletivamente. Nós temos visto, através dos canais de televisão, através dos vídeos, no cinema, até mesmo no rádio e outros meios de informação, uma família, um ser em uma família que impõe sobre os outros. E que os outros tornam cúmplice deles para praticarem crimes, para extorquir, para maltratar, para fazer isso ou aquilo, uma coisa, só coisas ruins uns contra os outros. Temos visto ou não temos? Quem de nós paramos para analisar que aqueles personagens estão mostrando o que fomos ontem? Foi nós. Eles apenas estão retratando as nossas vidas. Foi nós. A gente diz, olha, mas aquele é perverso. Ah, quando acontece alguma coisa ruim com ele. Quando descobrem, quando ele é desmascarado, ele fala, mereceu. Ah, mas eu estava esperando isso. E a hora que nos desmascaram, eles falam a mesma coisa. Tem um momento que todos nós vamos ser desmascarados. Porque queira sim, queira não, nós cometemos os nossos errinhos, não é? E acreditamos que eles estão bem guardadinhos, que eles estão bem escondidinhos. Mas vai chegar um momento em que Deus diz, ei, te concedi um bom tempo aí na terra. Agora eu quero que você venha para saber aqui, no plano espiritual, sem o corpo físico, o que você fez no tempo que eu te confiei. É esse ir para o plano espiritual, para saber o que nós fizemos do tempo que Deus nos confiou aqui na terra, é que nós temos medo. Não é medo da morte, se a morte não dói. Todos os dias nós temos uma pré-morte. Quando que é que nós temos uma pré-morte? Quando nós dormimos. Nós dormimos, é uma pré-morte. É como se fosse uma morte. Alguns de nós lembramos, quando acordamos no dia seguinte ou durante a noite, de alguma coisa, às vezes não acordamos, não lembramos de nada, mas ficamos um período apagado. Quantos de nós deixamos o corpo no túmulo e não sabemos que morremos? Ficamos 80, 100, 200, 300, 400, 500 anos. Eu já conversei com um espírito de 1200 e pouco que não sabia que tinha morrido. Com 400 anos, que tinha deixado o corpo no túmulo, 300, 200, 150. Nenhum sabia que tinha morrido. Olha que interessante. A gente fica até assustado, não é? Quantas vidas nós já tivemos? Por que nós não ficamos assustados? Já tivemos tantas. E também não sabemos. Nós sabíamos que ontem estávamos no plano espiritual? Nós lembramos de como estávamos no plano espiritual? Não. Qual a diferença? Nós nascemos sem saber que éramos mortos e morremos sem sabermos que éramos vivos. Porque lá nós estamos vivos da mesma forma. Não mudou nada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos gostos. Gostando das mesmas pessoas, odiando as mesmas pessoas. Renascemos aqui, voltamos para lá. É um vai e vem natural. Nesse vai e vem natural de vir e ir, é que nós vamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo,
a sermos indulgentes com as falhas alheias. Então é a hora que nós vamos ver as falhas, ver os erros, mas vamos ver com bons olhos, não com maldade. Porque a hora que nós errarmos, será que nós queremos que as pessoas nos julguem? Será que nós queremos que eles nos vejam com maus olhos? Que eles nos apontem? Que eles nos entreguem? Nós não queremos. E quem de nós não erramos? Olha o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Se hoje Jesus fisicamente estivesse aqui conosco, porque espiritualmente temos certeza absoluta de que está, mas fisicamente para que a gente pudesse vê-lo, e ele olhasse para nós, que é uma pequena coletividade, e dissesse: aquele dentre vós que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós teríamos coragem de atirar a pedra? Hã? Consciente ou inconsciente, nós temos certeza absoluta de que somos errados, e que cometemos erros, e que cometemos falhas, constantemente. Se assim nós somos, se já chegamos a essa conclusão, por que não abrandar os nossos pensamentos para que eles possam abrandar os nossos sentimentos e para que nós possamos viver melhor no seio da família e no seio da nossa sociedade? É a única coisa que vai nos providenciar dias melhores no futuro, que vai preparar dias melhores para nós. Nós ouvimos tantas pessoas dizer: ah, Deus preparou isso, ó, Deus vai preparar. Ué, quer dizer que Deus é imperfeito? Quer dizer que Deus está começando agora, Ele vai ver a minha situação para saber o que Ele pode fazer para mim? Deus é perfeito. O que Deus tinha que fazer a nós, Ele já fez. Agora Ele espera que nós façamos a nossa parte para que entramos dentro da sua lei e que saímos da dor e do sofrimento. O que significa a lei dos homens perante a lei de Deus? Nada. Totalmente imperfeita. Não está mudando todos os dias? Não está cheia de emenda que está quase arrebentando, mas tem emenda que não acaba mais? Ah, para aí. Qual a lei de Deus que já teve uma emenda? Hã? Qual que foi modificada? Uma vírgula. Não tem. É perfeita. Então não tem aquele negócio: ah, Deus me deu. O que Deus te deu? Deus nos criou, Ele nos deu a vida. E diz: pegue agora a tua cruz e venha a mim. É Jesus quem nos diz. Não é os homens, não. Não são pessoas comuns, não. É Jesus que nos diz: pegue a tua cruz e venha a mim. Se nós estudamos a lei de causa e efeito, de ação e reação, e se Jesus nos afirmou que a cada um será dado conforme os seus méritos, então se eu tenho esse corpo, eu tive mérito para ter ele. Aquele que teve o corpo disforme é porque teve mérito de ter aquele corpo disforme. Aquele que hoje está na miséria, porque teve mérito para estar na miséria. Mas aquele que está na opulência, na riqueza, teve mérito para estar na riqueza, na opulência. Ah, mas ele faz mau uso da riqueza. Problema dele, eu posso fazer mau uso do meu tempo dentro da miséria. Qual a diferença que tem? Aquele que tem um corpo saudável está fazendo tantas coisas erradas para se tornar enfermo amanhã. Mas muitos daqueles que estão enfermos, se tivesse o corpo saudável, faria as mesmas besteiras para voltar a ter um corpo enfermo. Quantos de nós falam: ah, mas se eu não tivesse resfriado, eu ia fazer isso, isso e isso. Se eu não tivesse doente, eu ia fazer isso, isso e isso, sabendo que aquilo que ia fazer era errado. Fazíamos. Por quê?
porque somos almas imperfeitas. Mas esta imperfeição não nos dá o direito de continuar errando, porque hoje nós já sabemos o que é melhor para nós. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós somos mais ou menos como uma roseira. Se pegarmos uma roseira, plantarmos e deixar ela crescer, quando ela estiver bem velha, a gente vai lá podar ela. Vamos podar, vamos modar e vamos começar a adubá-la. Será que ela vai dar lindas rosas? Ela já está no final da vida. Não vai. Mas se nós pegarmos uma roseirinha e plantarmos, antes dela nascer, já começamos adubando, preparamos aquela terra. Quando ela nasce, nós vamos adubando, vamos preparando, vamos regando. E ela vai crescendo, ela vai crescer forte, viçosa e vai dar lindas rosas com belos perfumes. É assim ou não é? Assim somos nós. Quando as criancinhas chegam no nosso seio, tá? É necessário que nós a abraçamos, que nós tratamos com amor, com carinho, com respeito e procuramos fazer a ela tudo de bom que Deus pede para nós. Faça o seu semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E essa criança vai crescer com Deus no coração, porque toda criança que recebe o carinho do pai, que recebe o carinho da mãe, que recebe o respeito da sociedade, é um ser de bem. E ela vai crescendo e começa a exalar o seu perfume. O perfume da bondade, da compreensão, da tolerância, da resignação, da indulgência para com as falhas alheias. E nós olhamos e dizemos, nossa, mas olha como aquela criança é maravilhosa. Todos nós queremos ver uma criança maravilhosa. Poucos fazem para que ela seja maravilhosa. Mas todos nós queremos que essa criança seja linda e maravilhosa. E não queremos que ela sofra. Mas poucos fazemos para ela não sofrer amanhã. O pai e a mãe estão dentro de casa discutindo, faz questão de manter as crianças do lado, para escutar todas as suas idiotices. E criancinhas pequenininhas começam a chorar quando vê os pais se agredindo. Começam a pedir a clemência de Deus. Começam a chorar e entram em pânico. É uma forma, é uma defesa que ele tem para fazer com que eles parem. Mas ele se altera mais porque a criança agora está já chorando, então já está atrapalhando a conversa dele. Aí eles gritam mais. E depois diz, eu sou um bom pai. Aonde? O que você está fazendo para o seu filho? Como ele vai crescer com a sua cabecinha toda atormentada? Porque os pais irresponsáveis assim estão fazendo com ele. E aí a hora que eles crescem, tornam adultos, aí vem a esposa e eles vão fazer a mesma coisa, porque eles aprenderam. A primeira escola é o lar. E aí a hora que a gente vê ele atrás das grades, nas prisões, ou no cemitério, ou numa cadeira de roda, ou até mesmo no hospital, a gente diz, nossa, mas meu filho não merecia isso. Olha, eu fiz tudo para ele. Fez mesmo. Com toda certeza, você fez tudo para ele estar naquelas condições. Mas só que o outro pai, o vizinho, o amigo, o compadre, né? O outro da outra cidade, que nós não conhecemos, também fez a mesma coisa. E os passamentos, as ondas vibratórias foram assim em relação. E fizeram com que todos, nos mesmos padrões vibratórios, nos mesmos sentimentos, fossem levados para um planeta chamado provas e expiações. Estamos aqui reunidos hoje. Aqueles crápulas de ontem, foram reunidos todos colocados aqui. Agora virá sobre nós os vendavais. Não podemos esquecer. Aquelas ondas vibratórias virão agora como rolos sobre nós. É o que está acontecendo na nossa sociedade, no planeta Terra. Liga o rádio, liga a televisão, sai na porta, fala com o vizinho, aguça os ouvidos que vai ouvir o barulho das tempestades. E está acontecendo. E vai acontecer cada dia mais. Vai acelerando cada vez mais sobre nós a maldade que nós plantamos contra. Agora estamos recebendo. Crianças, jovens, adultos, velhinhos, as gestantes, todos vamos receber.
todos, sem exceção. Fomos nós ontem. Agora chegou a nossa vez. Agora, é necessário que nós lembremos da leitura do Evangelho dessa noite. No capítulo 5, onde o nosso Senhor Jesus Cristo começa nos dizendo: bem-aventurados os pobres. Não é os pobres de dinheiro, não. Não é o pobrezinho que mora no barraco, na favela, na área verde ou no casebre. Não. É os pobres de orgulho, os pobres de vaidade, pobres de prepotência e de egoísmo. É aqueles que não têm egoísmo, que não têm vaidade, que não têm orgulho. Esses são os pobres que Jesus se refere. Mas que chorem. Podemos chorar sim, quando as tempestades nos alcançarem. Podemos chorar sim, mas que choramos com resignação e confiança em Deus. Aí seremos os bem-aventurados. A hora que a morte ceifar, ou seja, que a morte passar no nosso lar, levar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, a nossa irmã, ou quem quer que seja, nós podemos chorar, mas sabendo que é a vontade de Deus que está sendo feita. A hora que chegarmos em casa e não vermos mais a casa, vermos só os restos de cinzas, porque pegou fogo na casa e levou tudo que tínhamos, agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter permitido que fôssemos submetidos àquela prova, porque aquele momento é um momento de decisão da nossa alma, porque é um momento ou nós quitamos com o nosso passado ou nós nos comprometemos mais ainda. Mas nós temos visto cidades serem alagadas, serem dizimadas. Os terremotos já chegaram no Brasil, graças a Deus, né? Já chegaram os terremotos no Brasil. Já estavam aí os tremores de terra, assustando meio mundo. Não pense que vai ficar só lá. Se nós necessitarmos deles, eles virão para cá. Porque a lei de Deus alcança a todos. Aonde quer que estivermos. É agora o chacoalhar coletivo. Nós não nos unimos? Unimos. Nós podemos nos unirmos através do amor ou através da maldade. Nós preferimos no passado nos unirmos através da maldade. E agora estamos reunidos pelo amor para expiar as nossas maldades coletivas. Então nós vamos ver as ondas de assalto, os arrastões, é o que fizemos. Agora nós vamos ver as invasões, nós vamos ver tudo aquilo que era nosso, de propriedade nossa, que acreditávamos que era, está indo, os impostos cada vez mais pesados, os salários menores, as leis dos homens acobertando e nos estimulando a ficarmos contra a lei de Deus. Aí a lei dos homens chega e diz: é direito adquirido seu, põe no pau, põe na justiça. E a lei de Deus dizendo: se ele quer tomar sua camisa, entrega a túnica. Olha aí. E a lei dos homens chega. Mas as leis dos homens não foram feitas pelos anjos. Mas é um direito da sociedade. Quem disse que não é? Os maus também formam sociedades. Os anticristos formam sociedades. Fora da lei divina, mas é uma sociedade. E aí nós vamos seguindo. Vamos seguindo. Ah, mas fez isso comigo? Tem que ter troco. Né? E as propagandas? Leiam no jornal. Pega o jornal aí. Entra na internet. Faça o seu divórcio por tanto. Faça o seu desquite por tanto. Faça isso, faça tudo. Mas não diz: eu te auxilio o equilíbrio moral. Sem cobrar nada. Procurem. Só aquilo que é contrário à lei de Deus, nós vamos encontrar tudo. Mas dentro da lei de Deus fala: olha, aquilo que é bom para a sua alma, eu vou te auxiliar a sofrer com resignação as suas provas. O mal que você praticou outrora, esse a gente não vê.
De jeito nenhum. Mas a gente vai falar, olha, se você der tanto, Deus te reconhecerá. E quanto mais você dá, pagar, mais Deus vai te reconhecer. Isso a gente vê. Mas foi Jesus que nos disse: tenha de misericórdia para com esses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então nós não temos o direito de julgá-los. Não. Temos o dever de ter misericórdia para com eles e fazer as nossas preces em benefício deles, porque vai chegar um momento que eles terão de reparar isso que eles estão fazendo hoje. E se nós julgarmos, se nós condenarmos, vai chegar um momento que nós seremos julgados e condenados também. Então que sejamos nós um ponto terminal. O mal chegou até nós, não vamos divulgá-lo, não vamos propagá-lo, não vamos comentar com o nosso amiguinho, com o nosso vizinho, com o nosso colega, nem com o nosso melhor amigo, com a melhor amiga, não. Com os nossos pais, não. Passou pela rua, viu um acidente? Pode ser útil? Procure ser. Mas se não pode, se já aconteceu todo o socorro que precisa, seja útil com uma prece para o que foi acidentado, por aquele que acidentou e por todas as pessoas que estão envolvidas. Não é dizer, mas aquele ali, olha, aquele lazarento veio lá, ele bebeu e veio, atravessou a rua e pegou o outro. Foi por acaso? Não. O acaso não existe na lei divina. Existe uma causa. O acaso não. Foi o momento que aquele que foi acidentado precisava e um ponto de alerta para o outro, que foi instrumento dentro da lei de Deus para que tudo acontecesse. Qual o mal que ele, agora que ele não vai carregar na sua consciência de agora para frente? Está dentro da lei. Mas nós queremos uma desculpa porque nós temos que ser autoridades para julgar, condenar e apontar. E depois nos reuniremos. Uma cúpula de autoridades, sem autoridade, né? Que vai ser numa próxima encarnação ou numa futura encarnação, onde nós vamos espiar coletivamente tudo agora que nós fizemos. Se nós observarmos dentro de todas as crenças religiosas, a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que mais a história narra para nós, dentro de todas as crenças religiosas, tiveram os verdadeiros cristãos. Todos foram perseguidos pela sociedade. Todos foram perseguidos pelas leis dos homens. Qual foi a reação deles? Contra a sociedade ou contra as leis dos homens? Nenhum mostrou uma reação de ódio, de raiva ou de desprezo. Nenhum. Todos sofreram com resignação e humildade as investidas dos maus. Mas hora nenhuma levantaram a espada, hora nenhuma levantaram as armas. Esses homens vieram para nos mostrar que é possível, sim, vivermos no meio de uma sociedade onde ela vive conturbada sem nos conturbarmos. É o que nós precisamos nos dias de hoje. É o que nós necessitamos para fazer o nosso dia de amanhã. Portanto, ao retornar aos nossos lares, lembremos de que o convite de Jesus, nesta noite de hoje, é para que possamos fazer uma reflexão sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso relacionamento uns para com os outros. Porque tudo o que fizermos é nosso, onde quer que estivermos. E não podemos esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo nos afirmou que nós não vamos sair aqui da terra enquanto não tivermos corrigido o último erro nosso. Então, cada um de nós que cometer um erro daqui para frente, lembremos que nós vamos ter que corrigi-lo. Consciente ou inconsciente, porque hoje nós estamos procurando corrigir os nossos erros de uma forma quase que inconsciente, porque nós não sabemos o que fizemos no passado, mas estamos sofrendo as reações deles.
Lembremos que Jesus nos ama, Deus nosso Pai nos ama e não quer o mal a nenhum de nós. Não é a lei de Deus que nos castiga, Deus não castiga. É a reação das nossas ações, é o que nós fizermos é que vai nos castigar. Mas se fizermos o bem, teremos somente o bem pela frente. Vamos continuar sofrendo por um período, recebendo a reação das ações infelizes que praticamos lá no passado. Mas se não fizermos mais o mal de agora para frente, vai chegar um determinado momento que terá um termo. E aí seremos felizes. É assim que formam-se anjos nos planos superiores, corrigindo os seus erros, deixando de praticar novos erros. Portanto, ao retornar aos nossos lares, lembremos de que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso irmão maior, que nos ama e que nos quer tanto, e que a sua parte está feita. Agora precisamos fazer as nossas. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agora sim.